tema que eu trouxe hoje aqui, prosperidade é a lei, liberte-se do não. Isso aqui é fruto de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há mais de 20 anos. E eu vou mostrar para vocês aqui, por mais contra-intuitivo que possa ser esse tema, que nós nascemos para prosperar. Nós não nascemos para a pobreza, nós nascemos para a riqueza. Agora entenda que a riqueza não é a posse de bens. A riqueza é a capacidade de aprender. Enquanto há a capacidade de aprender, nós estamos prosperando. Se nós paramos de aprender, nós deixamos de prosperar. E eu vou apresentar isso da forma mais breve que eu puder, dado o nosso adiantado. Uma coisa importantíssima: a inteligência coletiva nas empresas. As empresas que estão despontando no mundo são aquelas que já descobriram como ativar a inteligência coletiva que existe dentro delas. É misturar a experiência do mais antigo com a energia do mais novo, porque se não tiver essa fusão, as empresas vão decaindo. Ah, deu certo no passado? Que ótimo, mas isso não é garantia para o futuro. E outra coisa, nós entramos na era da experiência ao cliente. Ninguém compra mais produto. O fazer o produto ter preço bom não é mais vantagem nenhuma. Ter qualidade é obrigação. Hoje o que nós consumimos é experiência, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha o que o Photoshop faz, né, gente? Até eu consegui ficar bonito. O negócio é impressionante. Bem-vindos à tecnologia, né? Para eu poder entrar nesse assunto, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que eu cheguei nisso aqui. Eu sou nascido no interior de São Paulo, em Pirassununga, e aos 11 anos de idade nós fomos para a capital, e eu fiquei lá 38 anos, até que eu decidi mudar aqui para Minas Gerais, para São Lourenço. Então eu estou aqui hoje falando com vocês na mesma cidade onde eu moro, onde eu resido. Isso é uma coisa que não é comum, porque eu trabalho viajando, né? Então eu estou muito pelo Brasil. Estive conversando há pouco com alguns congressistas aqui, e eu já trabalhei na mesma semana em Boa Vista, em Roraima, e em Gramado, no Rio Grande do Sul. Então é uma coisa assim, eu fui a convite do SESI, né? No caso Roraima, estava apresentando justamente a sustentabilidade aplicada a negócios, né? Que é muito bonito discursar sobre as coisas, mas a gente precisa encontrar como trazer do plano das ideias para o plano físico, onde a gente tem mais presença, vamos assim dizer, né? Para eu chegar nesses conceitos, gente, eu vim de uma infância de uma criança de classe média até o desemprego do meu pai, né? Quando meu pai ficou desempregado, aí a coisa ficou muito complicada para nós. E eu e meus irmãos aprendemos jeitos de conseguir recurso financeiro de forma honesta. Então nós trabalhávamos na feira, nós levávamos as compras das senhoras em casa, até o carro, com carrinho simples que nós tínhamos feito. E isso nos permitia diariamente, que fosse traduzir para dinheiro de hoje, ganhar R$10. R$10 era a mistura que a gente tinha. E isso nos deu uma percepção de que não importa o que esteja acontecendo, não é a situação que faz a diferença, mas é a sua escolha, é a sua decisão que muda a sua vida. O seu destino é traçado a cada decisão que você toma. Aí, com o desenvolvimento, né, desenvolvi na carreira comercial, fui parar no meio corporativo, percorri carreira de marketing, gestão de negócios, dentro da indústria de suplementos alimentares. Eis que fui fazer neurolinguística, porque o resultado que eu tinha com a minha equipe, que não estava só sediada em São Paulo, nós tínhamos pessoas pelo Brasil todo, sempre foi pelo desenvolvimento das pessoas. Então isso já estava de uma forma intuitiva dentro de mim. Tanto é que a direção queria muito controle de horários, exatidões de números. E eu disse, não é isso que vai trazer o resultado. O que vai trazer o resultado é quando aquele indivíduo perceber que ele não está trabalhando para mim, está trabalhando para ele. Que o que ele faz é para a família dele, é para o desenvolvimento dele. E foi o que acabou acontecendo. Bom, resumo da ópera. Daí eu fui para a psicanálise, da neurolinguística,
E aí eu fui dar aula em faculdade, e aí saí do meio corporativo e passei a trabalhar como treinador pelo Brasil, né? E assim eu estou já há 16 anos. E uma coisa curiosa, né? Quando eu era criança, meu pai teve participação no Rotary, mas eu tinha 8, 9 anos de idade. E depois, quando foi em 2001, teve uma enchente aqui no sul de Minas, que alagou São Lourenço, alagou Itaiandu. Então a situação ficou muito precária aqui. Eu tinha ido passar a virada de 2000 para 2001 em Brasília, né? Eu fazer a virada desse ano lá. Chegando em São Paulo, rapidamente, peguei uma folha de papel e comecei a fazer uma lista de nomes. E para cada pessoa que eu ligava, eu dizia assim: quanta cesta básica você vai pagar? Ela custa R$ 23,50. E eu sei que em meio-dia eu já tinha um caminhão lotado de cestas básicas, anotado numa folha de papel. E aí nós trouxemos aqui para Itaiandu. E aí qual foi a nossa surpresa? Nós não conseguimos reconhecer quem precisava da cesta básica e quem não precisava. E aí na época eu recorri a um senhor que se chamava Capitão Cristiano. Ele era um PM reformado e ele era o presidente do Rotary local. Falei: Cristiano, eu preciso saber para quem entregar. Ele falou: você faça uma lista com nome e endereço, me traga aqui e peça para eles virem buscar a cesta básica no dia seguinte. Isso era sábado. Aí levei a lista para ele na casa dele à noite. Ele falou: esse endereço tem enchente, esse tem esse nome, esse tem esse nome. Aí no dia seguinte nós fizemos a chamada. Então as pessoas tinham dado o nome, mas pelos nomes que o Cristiano apontou para nós que eram as pessoas que precisavam, assim a gente entregou todas aquelas cestas básicas. Foi um gesto, né, espontâneo, mas um gesto de acolher aquele que teve um infortúnio, né? E isso me chamou muito a atenção, porque esse gesto é um gesto rotariano. E só que as pessoas que estavam participando, elas tinham apenas absorvido o espírito, sem mesmo ter a formalidade da participação. E aí eu vou agora as pessoas da cidade que, opa, estou demais aí, que por sua vez estavam, volta aqui, que estavam querendo oferir uma coisa que não lhes pertencia, né? Isso a gente percebe que é o desrespeito que está instalado no ser humano. Esse é o espírito da pobreza, você querer aquilo que não lhe pertence, né? Porque o universo é farto, você vai ter tudo o que você precisa e muito mais. É só observar a natureza. Se a gente andar aqui em Minas Gerais, a gente vai ver muito gado pelos pastos aqui. E se você observar 5 minutos, você vai ver que tem um pássaro nas costas daquele gado. Aí eu te pergunto: o que o pássaro está fazendo nas costas do gado? Alguém tem ideia? Uma refeição grátis, gente, suculenta. Então na natureza tudo é complementar, não existe nada que não traga benefício ao próximo, nada. O único ser que se ilude achando que pode ser feliz sem trazer benefício ao próximo é o ser humano. Todos os demais vivem em cooperação. Quando a gente entende isso, a coisa fica muito mais fácil, porque o ser humano, ele é diferente de todos os outros seres, porque ele precisa do convívio. Se a gente não nasce com o corpo pronto, a gente nasce vai sendo construído aos poucos, né? Se a gente observar, vamos chamar assim de reinos da natureza, né? Nós temos o agrupamento por semelhança. Por exemplo, se você achar aqui em Minas Gerais, é um lugar de Minas, né? Então nós temos minas de diversos minerais aqui. Agora, os minerais, eles se agruparam por semelhança. O ouro se junta com o ouro, o cobre com o cobre, o estanho com o estanho. Cada mineral vai se agrupando. Os animais também se agrupam por semelhança, e os seres humanos também se agrupam por semelhança. Então, ou seja, são as aves de mesma plumagem que voam juntas. Então aqui vai um alerta: a sua vida é o resultante das 5 pessoas que você mais convive. Olha que perigo que é isso. Com quem você convive influencia decisivamente na sua vida.
Então, hoje nós temos ainda o privilégio de não necessitar de conviver fisicamente. Nós podemos ler os livros, nós podemos conhecer o pensamento de uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente. Nós temos o acesso online pela internet, que nos permite ter acesso a informações do mundo todo. Só que sempre quando cresce a luz, também cresce a sombra. Aonde há luz, há sombra. Quanto mais alto é uma torre, mais alto você enxerga a distância, mas também maior é a sombra que ela vai fazer do outro lado. Aqui em São Lourenço é muito curioso, porque o amanhecer e o anoitecer é aos poucos. Na varanda da minha casa eu consigo enxergar um lugar da cidade, que já é noite, e outro que ainda é dia, porque como tem montanhas, vai se pondo aos pouquinhos, né? Vai fazendo uma sombra, e do mesmo jeito no amanhecer, vai fazendo uma luz. Tem lugares que já tem luz e lugares que ainda não tem luz. Assim também é a nossa vida como ser humano. A gente pode trazer luz e pode trazer sombra às pessoas com quem a gente se relaciona. O que eu estou trazendo para vocês aqui é a ciência do óbvio, porque o que a ciência vem descobrindo, vem comprovando, as tradições já sabem há milênios. As tradições iniciáticas desse planeta já sabem há milênios e vão ensinando de uns para outros, de boca a ouvido. Então essa questão de que é pelo coração, é pelo dar que se recebe, já é muito antigo, mas agora está se tornando de domínio científico. Nós temos que considerar o seguinte: o que você acredita ou não é uma escolha sua. Você tem o direito de acreditar naquilo que você quiser. Agora, você não tem o direito de convencer as outras pessoas a acreditar no que você acredita. Você tem que respeitar a diferença de entendimento. Cada um de nós parte de um ponto de vista diferente. E quando a gente entender isso, a gente passar a respeitar os diferentes e conviver entre os diferentes, nós vamos estar no primeiro princípio da inteligência coletiva, que é permitir que o outro se manifeste livremente, sem chacotas, sem zombaria, sem bullying, né? Nós precisamos permitir que cada um manifeste o seu ponto de vista. Eu vou mencionar aqui um artigo que saiu na revista Veja, em que o psiquiatra Roberto Chiniachiki apresentou as 4 mentiras causadoras do sofrimento humano, causadoras da loucura humana. E essas 4 mentiras levam à depressão, levam à ansiedade. E eu, como psicanalista, eu atendo pessoas que estão em condição de depressão ou de ansiedade. Mas eu digo para vocês que nos 2 casos é ilusão. A gente não tem motivos nem para depressão, nem para ansiedade, motivos reais. Nós temos sim motivos imaginários. E quando a gente sai desses motivos imaginários, elas vão desaparecer. Bem, as 4 ilusões, as 4 mentiras, que é muito divulgado pela mídia, mas que levam a essas situações, são as seguintes: todo mundo deve ter sucesso, como se sucesso fosse uma coisa única, e o sucesso não é único, o sucesso é individual. O que é sucesso para um não é para outra pessoa, tá? Outra mentira: todo mundo tem que estar feliz o tempo todo. É mentira, a gente também fica triste. Você não vai ficar feliz quando as coisas deram errado. Você fica triste, é natural, e daqui a pouco vai passar. Se faleceu uma pessoa que você tinha afeto, você fica triste, e é natural, e vai passar. Agora, negar o luto, negar a dor, negar o direito de ficar triste, é uma ilusão, é uma mentira. Outra mentira, essa aqui é importada, né? Que é comprar tudo que você puder, quanto mais melhor. É mentira. O país mais obeso do planeta hoje é os Estados Unidos, na América do Norte. E o país mais depressivo do mundo hoje, por absurdo que seja, é o Brasil. Tem sentido, gente, um país como o nosso ser campeão mundial de consumo de medicamentos antidepressivos? Alguma coisa muito errada está acontecendo. E essa coisa errada que está acontecendo está na nossa mente, no nosso entendimento que está equivocado. A partir do momento que a gente tem um entendimento claro, o problema desaparece. Não existe problema que venha desconectado da solução.
a solução e o problema são a mesma coisa, é só um jeito de olhar. E eu digo para vocês por experiência própria, tá? Pois eu, durante muitos anos, tive que pedir para alguém abotoar a manga da minha camisa, porque aos 14 anos eu tive um acidente que me gerou uma amputação dos dedos da mão direita. Então a minha mãe abotou minha camisa, minhas namoradas abotaram minha camisa, minha mulher abotou minha camisa, minhas filhas abotaram minha camisa. E um dia, viajando pelo Brasil, com mais de 200 pessoas sobre a minha orientação empresarial, eu olhei para a cama, estava lá o terno em cima da cama, a camisa na cama, e você veja o seguinte: eu podia orientar mais de 200 pessoas, mas eu ainda dependia de alguém abotoando a minha camisa. E eu olhei para aquela camisa e eu pensei, e se eu abotoar antes de vestir? Pronto, gente. Isso, eu tinha 44 anos quando eu descobri isso. E eu sofri um acidente com 14 anos. Então eu passei 30 anos da minha vida pedindo para alguém abotoar minha camisa. E um dia eu descobri que tinha um jeito simples. Abotoei a camisa antes. Daquele dia para frente, gente, nunca mais eu dependi de ninguém para fazer isso. Isso é um gesto simples para você que consegue fazer. Mas para quem não consegue, é um marco na minha vida. E esse é um marco para ver que não existe o jeito certo de fazer nada. Existe o jeito que você está fazendo hoje, mas sempre pode ser melhorado. Deu certo no momento? Que bom, mas não garante que vai dar certo amanhã. Então entender que a certeza é nossa inimiga e a dúvida é a nossa amiga, porque pela dúvida a gente se prepara para fazer algo melhor. E quando a gente tem certeza, a gente fica confiado, confortável, a gente relaxa, né? Eu ouvi um dito recentemente muito interessante, que é assim: queira o melhor para você, para a sua vida, para a sua família, mas esteja preparado para o pior. Escute a sua mãe, leve a blusa, leve o guarda-chuva, né? Esteja preparado, pode ser que chova, esteja preparado e aceite o que vier, que pode ser que seja ensolarado, mas pode ser que chova também. Se você estiver sempre querendo o melhor, e você estiver sempre preparado para o pior, e você sempre aceitar o que vier, você vai estar sempre bem. Não tem nada que possa te tirar do bem-estar. Bom, recapitulando para a gente avançar aqui e fechar o tema: as 4 mentiras. Sucesso, todo mundo precisa ter sucesso, como se fosse absoluto. Felicidade 24 horas por dia, que é outra mentira. Comprar tudo que você puder, que é outra mentira. E o jeito certo. E eu acrescento que essas 4 mentiras tiram-nos do fluxo da vida, porque o fluxo da vida, ele nos leva para o desenvolvimento, é natural, não há por que não se desenvolver. A evolução é uma constante universal, tudo evolui, tudo se melhora o tempo todo. Como eu escuto pessoas às vezes falando assim: no meu tempo que era bom, agora não é mais. É mentira, gente, todo tempo é bom. Aquele tempo era bom e esse aqui também. Naquele tempo tinha coisas ruins? Tinha, e esse aqui também. Você imagina que antigamente as pessoas usavam lamparina para iluminar, olha só. E antes da lamparina usavam vela e tinha risco de pegar fogo. Depois nós tivemos a lâmpada incandescente, depois nós tivemos a lâmpada fria, e depois nós temos agora as lâmpadas de LED. Então você vê que o tempo todo está se modificando. Mas para quem não tem nada, uma vela é excelente. Depois que você já tem a vela, mudar para a lamparina, melhor ainda. Como eu escuto discursos vazios criticando a China, porque a China produz barato, e isso porque o povo deles é escravo. Entenda o seguinte: os chineses comiam arroz só, e hoje eles estão vamos considerar, se tem arroz e tem frango, já melhorou muito, gente. Tem que considerar que onde está o problema está a solução. Qual é o problema do chinês? Qual é o maior problema daquele país? Excesso de população. Onde está o problema está a solução. Então eles perceberam isso. Então eles são a maior capacidade de produção industrial do planeta. E eles têm mais de 1 bilhão de habitantes.
Agora vamos olhar aqui para o Brasil. Qual é o nosso problema no Brasil? Qual é o problema nosso? Jeitinho, trambique, cambalache. Pois então, mensalão é um cambalache organizado, né, gente? Você vê que a gente é bom em tudo que a gente faz. O brasileiro é muito bom. Eu lembro quando começou essa invasão de produtos chineses, uma empresa de instrumentos musicais no Brasil se negou a baixar preço. Ela falou: não, nós vamos aumentar o preço nosso e vamos aumentar a qualidade dos nossos instrumentos, de forma que nós sejamos internacionais. E foi o que aconteceu. E todo mundo que quis brigar preço com o chinês perdeu. Então agora eu vou contar para vocês aqui o segredo que o brasileiro pode fazer, que é justamente desenvolver a inteligência coletiva. Porque a criatividade, a inovação é uma transgressão da regra vigente. Para você inventar uma lamparina, você transgrediu a regra da vela. Para você inventar a lâmpada incandescente, você transgrediu a lamparina. Para fazer a lâmpada fria, transgrediu a lâmpada incandescente. Para fazer um LED, transgrediu a lâmpada fria. Só que a transgressão, que é da natureza brasileira, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Vai depender da escolha de cada um, da decisão de cada um. E nós precisamos orientar os nossos pares, os nossos colaboradores no trabalho, nossos filhos, quem quer que seja que a gente encontre, né, pela vida, a usar essa nossa natureza para criar soluções. Se você olhar, por exemplo, empresas como Google, como Apple, como Uber, Airbnb, Booking, os smartphones como produto e o YouTube. Qual é a maior televisão do mundo hoje em dia? Que tem a maior audiência do planeta hoje em dia? Alguém sabe isso aqui? É o YouTube, gente. É o YouTube. Ele tem mais audiência do que qualquer televisão de qualquer país do mundo. Agora, qual é a maior empresa de transporte de passageiros do planeta? O Uber. Só que o Uber não tem um carro sequer, gente. Como pode? Ele é a maior empresa de transporte e não tem nenhum carro. Olha, qual é a maior empresa de hospedagem do mundo? Olha, a Booking não tem nenhum hotel e você consegue reservar, fazer reserva em qualquer hotel do mundo. A maior capacidade de hospedagem do mundo é Airbnb. Você pode alugar um quarto na casa de uma pessoa em qualquer lugar do planeta. Nós temos várias casas aqui na área rural que não serviam para nada e que hoje são fonte de renda para as pessoas aqui. Tem casas antigas, casas históricas, que hoje você pode se hospedar um fim de semana numa casa histórica. Por que eu estou trazendo esses exemplos para vocês? São apenas alguns exemplos de que a mudança está extremamente acelerada. Agora, por exemplo, aonde que surgiu o Uber? Em que momento da história? Vocês sabem? Na quebra do mercado imobiliário norte-americano. Quando os títulos imobiliários caíram, muita gente perdeu dinheiro e muita gente perdeu emprego. E o indivíduo tinha um carro em casa, um carnê para pagar e não tinha salário para receber. Ué, por que não fazer disso do problema uma solução? E aí surgiu o Uber, gente. O Airbnb é na mesma época. O indivíduo tinha 3 quartos na casa, usava um só. Por que não alugar 2? Né? Mas inquilino, eu não quero gente aqui chata morando na minha casa. Mas o turista é diferente. O turista sempre está com uma energia leve, né? Com uma alegria no coração. E aí você trocar o hóspede da sua casa toda semana, maravilhoso, né, gente? Vou conhecer um monte de gente, né? Assim surgiu o Airbnb. Então veja assim, nós temos soluções que sempre vêm com a crise. Quanto maior a crise, melhor é a solução que vai surgir.
Então, se nós estamos em momentos de dificuldades, se a gente olhar o nosso país no momento atual, está com uma dificuldade de caixa altíssima, dificílima. Que ótimo, vamos surgir ótimas soluções. Nós vamos inovar, vamos usar o nosso talento para criar soluções. E isso você pode usar em qualquer lugar. Você pode usar na sua profissão, você pode usar na sua carreira, você pode usar com a sua família, nos estudos, né? Eu sempre fui um aluno muito preguiçoso para estudar, né? Então eu desenvolvi o talento de prestar atenção no professor, porque assim eu não precisava estudar, né? Eu prestava atenção na aula, assimilava os conceitos necessários, ia jogar bola, tirava uma nota raspando lá, tirava um 7, mas eu passava, né? Enquanto que muita gente estudava demais e tirava 9, tirava 10, mas ele não jogou bola, eu joguei. Então eu achava que eu saía no lucro. E isso foi uma coisa mesmo, uma inovação de criança. Bom, falando das ilusões, as ilusões que eu falei que vieram das 4 mentiras nos levam à ilusão de poder, de domínio, né? Seres humanos querem oprimir uns aos outros, né? E esse aqui está o equívoco. Todo político que chega ao cargo político sem o talento de servir vai ser um mau político, porque a política existe para servir ao próximo. E se a pessoa vai para lá porque ele não conseguiu emprego em lugar nenhum, ninguém dava serviço para ele. Antigamente, quando eu era criança, quando falava que uma pessoa não estava desempregada, eu virava vendedor, né? Assim era a coisa. Depois as coisas pioraram, aí virou professor, né? Quando o cara não consegue trabalhar em lugar nenhum, vai ser professor, né? Que é uma vergonha. Mas com a graça do bom Deus isso vem mudando. E quando a pessoa não consegue ser vendedor, não consegue ser professor, ele vai ser o quê? Político. Então você vê que está tudo de cabeça para baixo. O cara que não sabe fazer nada é aquele que está lá fazendo discurso e se propondo a governar uma nação. E aí deu no que deu, gente. Olha a situação que está no nosso país. Nós precisamos mudar isso. Exemplo, vou falar apenas algumas marcas que um país que na década de 70 tinha o mesmo índice de analfabetismo brasileiro, tá? Que era a Coreia do Sul. O que quer dizer para vocês? Samsung, LG, Hyundai, percebe que são empresas poderosíssimas. Como é que os coreanos conseguiram fazer isso e nós continuamos na mesma situação, um pouquinho melhor que na década de 70? Nós temos a universalidade, né? Existe oferta de sala de aula, mas não existe qualidade de ensino. Nosso povo chegou à idade adulta, analfabeto funcional. A pessoa lê e não entende o que está escrito. Então não adianta, porque ele repete as palavras, mas não tem o entendimento do que fazer com aquilo. Pois então, o que eles fizeram foi escola de base. Foi o professor do primeiro ano primário lá ganhar um salário melhor do que o professor da faculdade. Então eles atraíram os talentos para ser os professores da base. Com isso eles mudaram o país deles. E nós só vamos mudar o nosso país quando nós atrairmos os talentos para a base. Porque as pessoas são talentosas, mas todo mundo tem família para cuidar, tem filho para sustentar, e o cara não vai trabalhar por um salário de fome. Se tem um outro lugar que ele pode ganhar melhor, ele vai para onde paga mais. É natural. Então, quando a gente trouxer a valorização para o professor primário, aí sim nós teremos a mudança do nosso país. Porque é importante a gente aprender a aprender. Esse é o fluxo da prosperidade universal. Quando você aprende a aprender, ninguém te segura mais. Você se torna um autodidata em qualquer situação que você esteja. Qualquer coisa que acontecer na sua vida serve de aprendizado. Se deu certo, você comemora. Se deu errado, o que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender? E aí tudo vai se transformando na sua vida. A transformação para melhor é natural, é espontânea. A gente negar que o poder está dentro de nós mesmos é onde nasce a corrupção. É a corrupção de si mesmo. Porque você imagina, se todos nós, vamos fazer uma leitura aqui, vou fazer uma leitura no viés
primeiro num viés cristão, tá? E depois científico. Se todos nós viemos de um só Deus, se Ele deu para cada um de nós uma centelha divina, que é a parte espiritual que está dentro de cada um de nós, Ele deu para nós o seu próprio poder na parte que nos cabe. Olha isso, gente, olha que coisa fantástica. Você tem Deus dentro de você, então você negar a si mesmo o poder de tomar decisão e transferir isso para outro, é negar o próprio Deus. Posso dizer agora numa outra versão, porque tem gente que não gosta dessa versão cristã. Existe a inteligência universal que governa esse universo. Todas as moléculas existem de uma forma organizada, todas as células existem de uma forma organizada, tudo funciona de uma forma organizada. Essa inteligência universal que está em tudo está também em você. Então cabe a você fazer as suas escolhas da sua vida. É você que tem que escolher qual é o seu caminho. E o afastamento desse seu poder de decidir é que tira você do fluxo da vida, consequentemente tira você da prosperidade. A prosperidade, ou o fluxo da vida que eu estou me referindo, ele está em você escolher não voar como um pardal. Você já viu o pardal voando? Um passarinho pequenininho que faz um esforço danado para bater asa. Qual a diferença do pardal voando e de uma águia voando? De um condor, de um gavião? A diferença é que as aves grandes, elas pegam as correntes de ar quente e elas planam, elas não precisam ficar fazendo força. Então, você não precisa ficar fazendo força para melhorar, você só precisa achar a corrente, porque você nasceu com talentos únicos. O que você tem capacidade de fazer, ninguém mais no mundo tem capacidade. Tem muita gente que às vezes fala para os filhos: ô pai, por que você não fica muito em casa? Porque eu trabalho muito, eu me mato para sustentar você. Essa é uma informação extremamente destrutiva. Não é por isso que você trabalha. Você trabalha muito porque você é uma pessoa capaz, e o que você faz, outra pessoa não pode fazer, porque você é único. Toda vez que nasce um ser humano é único, e nunca vai ter de novo outro ser igual àquele. E se você tem os seus talentos únicos, e você reconhecer e pôr em prática, você vai contribuir para o crescimento seu e das outras pessoas, naturalmente. Mas isso que aconteceu com você, não aconteceu só com você. Isso aconteceu com todo mundo. Você, até os 5 anos de idade, você ouviu 100 mil nãos na sua vida. E esses 100 mil nãos te deu a sensação de que você estaria errado, que você não era bem quisto. E as pessoas que falaram esse não para você, muitas vezes eram pessoas que te amavam. Pais, mães, cuidadores. Mas o pior que ouvir 100 mil nãos é o que nós vivemos em grande parte hoje, que é o pode tudo. A criança que pode tudo é um futuro fracasso, porque não existe pode tudo. Existe sempre um degrau. Para você subir uma escada, você vai pisar de degrau em degrau, e cada degrau é um não, e você pisa, supera e vai para o próximo. Então é importante, você fala assim: mas se eu disser não, ele chora. Explica o motivo. As crianças estão cada vez mais capazes de entender, desde que você explique o motivo. Não porque não, como meus avós falavam, não serve. Agora, não porque é isso, porque é perigoso. Explique o motivo, a criança vai entender. Não tem porquê ela não entender. Muito bem, outras coisas que levam a gente a não querer mudar. Acho que a primeira é o TPM. Sabia que o homem tem TPM também, gente? Não é só mulher. TPM, o psicólogo Dirceu Moreira apresentou, é o transtorno da preguiça mental, né? Isso está espalhado para tudo que é lado. E aí a gente vai se conformando. Não, a vida é assim mesmo. E você vai aceitando ter uma vida limitada, uma vida medíocre, sendo que não precisa ser assim. Agora, se a gente olhar o lado biológico, nós somos programados para economizar energia. Então tem um impulso biológico.
hipoteticamente aqui, vamos analisar os motivos para o movimento. Você está com fome, então você vai se mover para comer. Ou você pode ser o alimento do outro, a sobrevivência sua, né? Então tem um bicho que vai te atacar, você trata de correr, porque senão ele te pega, né? São dois motivos para o movimento, muito fortes. Um terceiro motivo, a reprodução. Nossa, poxa gente, esse é um bom motivo para se mexer, não acha? Muito bem. Eis que com as crianças nós descobrimos o quarto motivo para o movimento, que é brincar. Brincar é maravilhoso para se movimentar. Então a chave do aprendizado está em brincar, gente. Se a gente brincar, a gente sai da ilusão da incapacidade e vai acessar dentro de nós a capacidade, os nossos talentos que estão disponíveis. Então o empresário, o pai, o professor, o líder, ele precisa permitir que o seu grupo manifeste os seus pensamentos, por mais malucos que sejam. A decisão vai ser dele, sempre. Mas ele toma a decisão depois de ouvir o colegiado. A chance dele encontrar inovação é muito grande. Se ele não ouvir o colegiado, ele for querer saber tudo da sua própria cabeça, sempre vai estar limitado. Só que a união de 10 cérebros é muito mais do que 10. Dá um efeito multiplicador infinito dos potenciais. Agora, para a gente prosperar, a primeira coisa que precisa acontecer é a decisão de se melhorar. Porque para mudar o mundo, o primeiro lugar que a gente precisa mudar, onde que é? A gente mesmo. Quando você se melhora, você melhora o mundo. Quando você se melhora, você melhora o mundo. Eu falava com as minhas filhas adolescentes, né? Vamos mudar o mundo, vamos pai, e agora? Então vamos começar por onde? Arruma o seu quarto. Aí eles ficavam bravos comigo, né? Mas é pela arrumação do seu quarto que você começa a mudar o mundo. Pela arrumação da sua cama que você começa a mudar o mundo. Você precisa ter uma cama arrumada para voltar. A decisão de aprender a aprender. E nós precisamos considerar que aprender não é gostoso, gente. Transformar o aprender numa coisa agradável é uma coisa que cabe ao líder, cabe ao professor. Como transformar o aprendizado em algo agradável. E isso vai desenvolver clareza, porque a gente tem liberdade de pensar diferente, de se comportar diferente, de expor diferente. A única certeza que é válida na vida é a certeza espiritual, a certeza da conexão. Todo o restante é dúvida. Tudo pode mudar a todo momento. Porém, se você prestar atenção em si mesmo e o que está em volta, você vai notar que o que está à sua volta é o reflexo do que está dentro de você. Então, se há pobreza material no mundo, é porque há pobreza interior no ser humano. Quando a gente mostrar para o ser humano que ele é rico, e ele perceber que ele é rico, ele pensar como rico, ele vai ter ideias que solucionam, e não ficar preso em problemas. E isso vai contaminar os negócios, vai contaminar as empresas, vai liberar a oportunidade de aprendizado em tudo. Entendendo que todos estamos aprendendo o tempo todo. Um dia sem aprender nada é um dia perdido na sua vida, na minha vida, na de qualquer pessoa. Essa ideia de eu já conheço, eu já sei. Eu estou há 8 anos residindo aqui em Minas, e uma das coisas que eu mais escuto aqui é o tal de já conheço. E eu já perguntei para meus compatriotas aqui, residentes aqui, me explica uma coisa, como é que um estado que é o dobro do território de São Paulo, tá? Que tem uma população quase igual a de São Paulo, é a segunda população do país, que tem recursos minerais muito maiores do que São Paulo. Como é que não é Minas que é o líder, gente? Como é que São Paulo pode ser mais rico, ter mais tecnologia, ter mais inovação? E até o momento, a única explicação que eu encontrei para isso, eu já conheço. Aqui é assim mesmo, não adianta fazer que vai continuar do mesmo jeito. É tudo ilusão, é crença. Ao passo que
o paulista, ele sempre se adapta, né? Ele vai desenvolvendo a inteligência coletiva por necessidade. Se você for na cidade de São Paulo, capital, você vai notar que é plural. Nós tivemos a fase dos árabes, judeus, coreanos, atualmente está na fase dos chineses e africanos. E todo mundo se mistura, todo mundo é aceito, cada um da sua maneira. Então a gente precisa perceber que o estímulo à diferença, a aceitação da diferença e busca da solução é que muda tudo. Tudo tem solução. O fluxo da vida está no aprendizado constante, continuado. A evolução é uma melhora de si mesmo a cada dia. Ninguém evolui continuando igual. É quando você consegue fazer melhor hoje do que você fez ontem. E propor isso às pessoas é desafiador. Porque quando a gente está competindo com o outro, a gente está na ilusão. Agora, quando a gente está procurando nós mesmos, cada um de nós, o que eu posso fazer melhor hoje do que eu já fiz ontem? Aí você está realmente tendo uma competição que vale a pena. E finalizando aqui, eu digo o seguinte: a inteligência coletiva, ela está disponível em todo lugar, está disponível em toda a comunidade, em toda a empresa. Nós só precisamos permitir que ela ocorra, permitir que as pessoas se manifestem sem censura, e cabe ao líder peneirar isso. E lembrar que os clientes hoje, eles não compram mais objetos, eles compram a experiência daquilo que você está fornecendo. As pessoas não me procuram por causa da minha formação acadêmica, elas me procuram por causa do resultado que o meu trabalho impacta. E nessa avenida Dom Pedro, aqui de São Lourenço, tem vários lojistas que hoje estão bem, mas que quando eles chegaram no meu consultório, eles estavam deprimidos, e o negócio deles estava indo para o buraco. E quando nós tiramos a química e pusemos ele de pé para enfrentar a vida e encontrar a solução na dificuldade, os negócios prosperaram. Todos nós somos capazes. É uma questão do jeito de olhar. Como eu encontrei o jeito de olhar para não precisar mais que outras pessoas abotoassem a minha camisa. Você vê que eu não posso chamar ninguém de burro, né? Eu levei 30 anos para descobrir isso, né? Qualquer um pode descobrir um jeito melhor de viver. Muito obrigado pela presença de todos.